A Constituição de 1988 garante a todos os brasileiros e brasileiras saúde, educação básica e moradia. O texto diz que são direitos do cidadão e dever do Estado. Mas como você acha que o Estado calcula o número de escolas necessárias para todas as crianças e adolescentes? E a quantidade de casas que devem ser construídas? Outra pergunta: quantas vacinas contra a Covid-19 devem ser compradas para imunizar o país inteiro? Uma das maneiras dos governantes conhecerem a população e definirem políticas públicas é por meio de pesquisas e levantamentos estatísticos. Para fazer uma pesquisa estatística, é preciso elaborar um instrumento de coleta. Por exemplo, a Prefeitura de Quaraci quer planejar quantas vacinas tríplice viral ela precisa comprar para imunizar os recém-nascidos. A Prefeitura poderia, então, buscar os dados de registros de nascimento no cartório. O instrumento de coleta de dados pode ser também um questionário ou entrevista. Depois, as informações coletadas geram um banco de dados. Dados que precisam ser organizados para serem melhor analisados. Neste vídeo, vamos falar sobre como organizar dados em tabelas estatísticas. Você sabe o que é uma tabela estatística? Tabela estatística é a organização composta por linhas e colunas de uma variável ou a junção de duas ou mais variáveis estatísticas. A tabela estatística deve conter título, cabeçalho, coluna indicadora e células. Na tabela, você também deve indicar a fonte, ou seja, de onde foram retiradas as informações apresentadas. Aqui, vale um importante comentário sobre a ABNT. Talvez você não esteja muito familiarizado com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas não se preocupe, ainda vai ouvir muito sobre ela aqui na universidade. Pois bem, a ABNT, a partir de definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estipula regras que devem ser seguidas na hora de construir uma tabela. Primeiro, o dado numérico é a informação central. Segundo, não deve haver bordas, nem no interior, nem nas laterais da tabela. Agora, vamos apresentar um tipo específico de tabela. Esta tabela é fictícia, isto é, não são números reais. Foi criada apenas para apresentar alguns tipos de tabela estatística. Vamos supor que os dados foram coletados em uma fábrica de chocolate e apresentam as frequências dos 50 funcionários da fábrica, segundo a variável nível de escolaridade. No nível de escolaridade, são elencadas 3 possibilidades: ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. A coluna chamada frequência indica quantos funcionários têm o fundamental, quantos concluíram o ensino médio e o número de pessoas que têm ensino superior. Essa coluna mostra quantas vezes a variável se repetiu: 15 vezes para o ensino fundamental, 30 para o ensino médio, 5 para o ensino superior. A tabela mostra também o número total de funcionários da fábrica: 50 pessoas. Tabelas como esta que apresentamos são chamadas de tabelas de distribuição de frequência, ou TDFs. As TDFs simples são as tabelas compostas por uma única variável. Elas podem apresentar categorias, valores pontuais ou faixas. As categorias são classes pelas quais as variáveis são expressas. Geralmente, quando a variável é qualitativa, a tabela é composta por categorias. Na tabela que mostramos, temos as categorias fundamental, médio e superior. Além de categorias, as TDFs podem conter valores pontuais, inseridos para variáveis quantitativas discretas. No nosso caso, a frequência ou a quantidade de vezes em que se repetem as categorias de nível de escolaridade na amostra. Já as faixas são associadas a intervalos e são utilizadas nas TDFs quando a variável toma ou assume muitos valores, como por exemplo, faixas utilizadas para representar intervalos de altura ou idade de uma amostra. Nas TDFs, os dados podem ser apresentados de 2 maneiras: frequência absoluta e frequência relativa. A frequência absoluta indica exatamente a quantidade de vezes que uma das categorias ou faixas de determinada variável ocorreu. Por exemplo, na nossa tabela,
para a classe de salário de 4 a 8, representada na primeira linha, temos a frequência absoluta de 10 empregados, que recebem salários nessa faixa ou nesse intervalo. Já a frequência relativa é a divisão entre o número de vezes que um dado aparece pelo número total de dados. No nosso exemplo, a amostra tem um total de 36 empregados. 10 deles recebem salários na faixa de 4 a 8. Dessa forma, a frequência relativa será 10 dividido pelo total da amostra de 36, que resulta em 0,2778, ou, em termos percentuais, 27,78%. Além da frequência relativa e absoluta, outro importante tipo de frequência é a acumulada. Como o próprio nome diz, corresponde ao acúmulo das frequências anteriores. Nesta tabela, a frequência absoluta para a classe de salário entre 8 e 12 tem uma frequência de 12, mas a frequência acumulada considera a quantidade expressa na classe anterior, entre 4 e 8, totalizando 22. O mesmo raciocínio se aplica para a frequência relativa acumulada. A porcentagem referente à classe de salário entre 8 e 12 tem 33,33%, somando com 27,78% da classe de salário anterior, temos a frequência acumulada de 61,11%. Agora, vamos entender uma TDF de dupla entrada. Ela é composta pelo cruzamento de duas ou mais variáveis. Como podemos ver nesta outra tabela, temos duas variáveis: a participação dos estudantes em aulas e os meses de participação. Para a leitura correta da tabela, é preciso analisar a célula resultante do cruzamento da coluna mês com a linha da frequência ausentes ou presentes. Assim, no mês de abril, os estudantes ausentes foram 203. A prática vai ajudar vocês a lerem e entenderem melhor as tabelas estatísticas. E preparem-se! As tabelas acompanham a vida do estudante na UFSB. Até o próximo vídeo.